Olá, amigos! Vamos para mais uma aula. Desta vez a gente fala de uma operação muito simples que envolve conjuntos, que é a diferença entre conjuntos, tá? Uma aula curta, bem simples, que eu tenho certeza que todos vocês vão entender com a maior facilidade, tá? Então vamos lá. Nós já estamos estudando algumas operações entre conjuntos. Já estudamos a intersecção, a união, e essa próxima operação é a operação chamada diferença. Tudo bem? Então veja só. O que vem a ser a diferença entre dois conjuntos? Eu vou colocar aqui uma definição simples, eu vou elaborar. Depois a gente vai ler essa definição e tentar entender melhor como que a gente vai aplicar essa operação entre dois ou mais conjuntos. Tudo bem? Vamos para lá. Essa definição é alguma coisa mais ou menos assim. Chama-se diferença entre dois conjuntos, que a gente vai imaginar dois conjuntos A e B, tá bom? Chama-se diferença entre dois conjuntos A e B, o conjunto A menos B, formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Olha só, chama-se diferença, e é bom a gente dar uma grifada aqui, que é a ideia, tá? Da operação, essa operação que recebe o nome de diferença. Chama-se diferença entre dois conjuntos A e B. O conjunto A menos B, aqui é o sinalzinho que a gente vai usar, tá bom? Para a diferença entre conjuntos. Chama-se diferença entre dois conjuntos A e B, o conjunto A menos B, formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Ou seja, vamos completar isso aqui, ó. Vamos usar essa definição agora com uma outra linguagem. Eu poderia dizer para vocês que A menos B é o conjunto de todo X, tá ok? X pertence a A e X não pertence a B. Simples assim, tá? Então, é todo elemento X que pertence a A e não pertence a B. Ou seja, é o que sobra do conjunto A quando eu tiro dele os elementos do conjunto B. No diagrama, esse conjunto é representado assim. Imaginem vocês que aqui eu tenho o conjunto A, eu posso aqui ter o conjunto B, e se eu tenho o conjunto A e tiro dele os elementos de B, o que sobra são aqueles elementos que estão em A e que não são elementos de B, já que não foram retirados. Então vai sobrar essa região daqui. Essa região daqui é a região que representa A menos B. Simples assim, tá? Essa é a ideia da diferença. Bom, vamos falar de alguns exemplos, algumas coisas só para vocês entenderem melhor. Vamos colocar aqui exemplos. Então imagine vocês que eu tenho o conjunto A formado por elementos 1, 2, 3, 4. Imagine que eu tenha o conjunto B formado por elementos 3, 4 e 5. E eu quero saber quem é o conjunto A menos B. Tá bem? Veja só. E aí, quem é A menos B? Bom, pela definição, é um conjunto formado pelos elementos que estão em A e que não estão em B. Tá? Os elementos que estão em A, 1, 2, 3, 4. Só que, veja só, 3 e 4 estão também em B. Então, se eu tirar do conjunto A os elementos 3 e 4, vão sobrar quem em A? Vão sobrar os elementos 1 e 2. Então, eu posso dizer para vocês que A menos B é 1 e 2. Simples assim, tá bom? Simples assim. Bom, mas a questão poderia pedir para vocês B menos A. B menos A. Bom, agora a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, porque se eu quero B menos A, então eu quero saber quem são os elementos que estão em B e que não estão em A. Os elementos que estão em B e não estão em A são os elementos, ó, dá uma olhadinha, na verdade,
o elemento 5 é o único elemento de B que sobra quando eu tiro o 3 e 4, que são também elementos de A. Então, B menos A é o conjunto formado pelo elemento 5. Tá? Bom, eu fiz esse exemplo aqui, A menos B, e depois o exemplo B menos A, para mostrar uma coisa para vocês que a gente vem fazendo nas outras operações. Por exemplo, lá nas outras operações, eu colocava como observação ou observações algumas dicas importantes, o que a gente precisa prestar atenção para perceber, tá? E lá nas operações eu disse assim, vou fazer um rascunho aqui para eu vou apagar. Vocês estão lembrados que a gente estudou a união e lá eu disse para vocês que A unido a B é a mesma coisa que B unido a A. Lembra disso que eu falei? É a operação comutativa, né? Bom, antes disso, antes de estudar a união, a gente estudou a interseção ou intersecção. E lá também, nas anotações de vocês, deve ter algo mais ou menos assim. A inter B é igual a B inter A, tá bom? Bom, e por que eu fiz esses dois exemplos? Porque eu gostaria de perguntar para vocês agora a respeito disso daqui. Vocês acham que A menos B é igual a B menos A? Vou fazer essa pergunta para vocês. Isso vale como uma observação, já que nós estamos estudando diferença entre conjuntos? Vocês acham que isso é verdade? Bom, alguém pode já ter percebido aqui e dito assim, não, ele fez agora um exemplo e ele achou duas respostas diferentes. Então, A menos B é igual a B menos A? Isso é falso, é mentira. Aí alguém logo de prontidão poderia fazer isso daqui, tá bom? Bom, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que se eu disser isso daqui também, do jeito que está escrito, isso também está errado, tá? Então veja só, dizer que A menos B é igual a B menos A está errado porque às vezes são coisas diferentes. E dizer que A menos B é diferente de B menos A, isso também está errado. Porque, imagine só, vocês concordam que se eu tivesse dois conjuntos assim, o conjunto A é formado pelos elementos A e B, e o conjunto B é formado pelos elementos A e B. Vocês concordam que neste caso aqui, A menos B é o conjunto vazio e B menos A também é o conjunto vazio, já que são dois conjuntos iguais? Bom, então para esta situação, A menos B e B menos A são iguais ao conjunto vazio, tá? Então eu não posso dizer que A menos B é sempre igual a B menos A e também não posso dizer que A menos B é sempre diferente de B menos A. Então a gente precisa ter aqui uma ressalva, tá? Então eu vou escrever assim, A menos B é igual a B menos A se e somente se A é igual a B, tá bom? Porque se A e B forem conjuntos diferentes, A menos B é diferente também de B menos A, tá bom, minha gente? Pronto, é isso. É importante a gente lembrar desses detalhes, mas a operação é uma coisa muito simples, tá bom? É muito simples, e aí só vale agora se vocês pegarem conjuntos e começarem a treinar, fazer as atividades, para a gente fixar mais ainda, porque mesmo sendo simples, fácil, todo mundo entende, mas é bom a gente ter propriedades para fazer essa coisa acontecer e mais tarde a gente vai resolver algumas questões mais bem elaboradas, tá bom? E de que para a gente resolver essas questões a gente pode precisar de algo muito simples, tá bom? Um abração para vocês, espero que tenham gostado da aula, um abraço e até a próxima.